de Lavocast, de Lavocast. Vivemos em uma época em que a inteligência artificial cria textos, imagens, vídeos e até marcas em poucos segundos. Mas existe uma pergunta que continua desafiando empresários, profissionais e empreendedores. O que realmente torna uma marca inesquecível? Mais do que um nome, um logotipo ou um registro, uma marca representa identidade, propósito, reputação e legado. E em um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico, proteger e fortalecer essa identidade tornou-se uma estratégia essencial para quem deseja crescer de forma sustentável. É sobre esse tema que vamos conversar hoje. Recebemos uma convidada que une conhecimento jurídico, visão estratégica e uma metodologia própria para a arquitetura de marcas voltada a negócios disruptivos e escaláveis. Uma profissional que ajuda empresas a transformarem ideias em ativos valiosos e protegidos. Eu sou João de Lavô e este é o De Lavocast, reafirmando o nosso compromisso de levar conteúdo de alto nível, conectando conhecimento, experiência e visão de futuro. Seja muito bem-vinda, doutora Lara Forte. É uma alegria recebê-la para conversar sobre como construir marcas que permanecem, negócios que atravessam gerações e identidades que continuam relevantes mesmo no século da inteligência artificial. E a você que nos acompanha, prepare-se para uma conversa inspiradora, prática e repleta de reflexões sobre inovação, estratégia, propósito e legado. Eu quero, antes de passar a palavra para a doutora Lara Forte, agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado à FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., incentivando o desenvolvimento humano e social do Nordeste. A De Lavô Soluções Contábeis, há 26 anos, transformando contabilidade em estratégia. E a De Lavô Editora e Educação, conhecimento, ética e propósito em todo o Brasil para autores independentes como eu. Doutora Lara, muito obrigado por ter vindo e agora eu peço para você se apresentar e para você falar um pouco sobre você. Primeiro, muito obrigada, eu agradeço muito o convite, foi um grande prazer, né, conhecer aqui o Dr. de Lavô. A gente se conectou de uma forma muito pessoal, por ter um gosto muito grande por criatividade, por conhecimento e por construção de conhecimento, né? E aplicar isso de uma forma que seja rentável. Afinal, não adianta a gente acumular conhecimento e não transformar esse conhecimento, essa criatividade em iniciativa para construir os nossos negócios. Então, eu fiquei muito feliz, realmente, com o convite. Em relação a me apresentar, né? O meu nome é Lara Forte, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual. Eu já atuo nesse ramo há quase 10 anos, né? Inicialmente, eu trabalhava com direito de startups, focado no desenvolvimento de negócios inovadores, mas eu percebi que existe essa dificuldade, né, de você adaptar um modelo estadunidense para a realidade brasileira. Então, a gente começou a abordar de um novo ângulo, né, de abordar de um ponto de vista de partida brasileiro. Então, a gente aproveitar essa riqueza que a gente tem de criatividade, de força empreendedora, de disposição para o trabalho. Diversidade, né? Exato. E muita disposição mesmo em fazer acontecer, né? Exato. A gente é um povo que inventa e se reinventa cada vez que é necessário. Muito bem. Então, a gente trouxe isso para criar uma visão, né, específica em que você coloca a propriedade intelectual no centro do negócio, que é a arquitetura de marca. Muito bem. Muito bem. Lara, afinal, o que é arquitetura de marcas e por que ela vai muito além do simples registro no INPI? Pronto. Justamente a arquitetura de marca é
a forma que a gente encontrou de adaptar um outro modelo de negócio norte-americano, né, que chama IP Driven Business Model. Esse modelo de negócio, ele coloca a propriedade intelectual no centro do negócio. Então, você vai trabalhar e vai construir uma empresa com uma estrutura de ativos intelectuais. O que são os ativos intelectuais? Reputação, reconhecimento, marca, inovação, metodologia própria, direitos autorais, né? Desenhos, designers, trade dress, enfim, toda essa construção que é fruto de investimento e de trabalho, mas que a gente não consegue botar dentro de um cofre, não consegue passar uma tranca, né? Não consegue impedir que a concorrência acabe acessando o que a gente vem desenvolvendo de forma inovadora. E aí é justamente para isso que a propriedade intelectual ela é iniciada como uma força jurídica, né? Muito bem. De você trazer uma alternativa para quem cria, para que você seja remunerado, né, em cima disso, com o direito de ter exclusividade comercial. Então, a arquitetura de marcas, ela sai dessa visão mais restrita de registro só como um escudo, só como uma proteção, e ela coloca a propriedade intelectual, o registro de marca, os ativos, como um escudeiro, né? Que, além de lhe proteger, também lhe impulsiona para subir a escada de desenvolvimento e crescimento do seu negócio. Muito bem. E nós estamos na era da informação e do conhecimento, né? Então, a gente sabe que existem marcas aí mais valiosas do que os parques industriais, né? Perfeito, perfeito. Se você imaginar a Coca-Cola, se a Coca-Cola vender todo o seu parque industrial, todo o seu maquinário, toda a sua instalação, mas não vender a sua marca junto, o valor desse negócio, né, o valuation desse tipo de transação comercial vai ser lá embaixo. Exato. Vai ser realmente a título, valor de mercado do equipamento. Já se você for querer comprar só a marca Coca-Cola e não comprar todo o equipamento, ainda assim, você provavelmente vai estar aí de frente de um negócio com um valor muito mais alto, né? E não só a Coca-Cola, que é uma marca de alto renome internacional, mas negócios até mesmo locais. A gente sabe, quem está aqui no Ceará, né? Eu sei que é um podcast com alcance em todo o Brasil, mas quem está aqui no Ceará conhecem marcas que atravessaram gerações, né? A Ipioca, por exemplo. Que foi vendida, né? Exatamente, vendeu a marca, né? E continuou com o processo produtivo. Exato. Então, ele rentabiliza duas vezes, porque ele vende a marca, mas ele ainda está dentro da cadeia de produção. Então, é uma forma de você não só rentabilizar com o produto, mas rentabilizar com toda a construção empresarial que você fez aí ao longo dos anos. Muito bacana. Lara, na sua experiência, quais os maiores erros que empresários cometem ao criar uma marca? O principal, para ficar bem claro, construir em terreno dos outros. Lara, como assim, se a gente não estava falando de marca? Mas é porque é a mesma coisa, é a mesma lógica. Da mesma forma que ninguém vai e entra num terreno que não tem documentação e começa a investir, construir e arquitetar ali um prédio. Gastar dinheiro, né? Eu até brinco assim, eu digo, você constrói no terreno da sua sogra? Você não constrói se você não tiver uma documentação ali para lhe ajudar, né? Exato. E aí o pessoal faz isso. Por quê? Porque não sabe que não basta ter o nome ali no CNPJ. A gente tem essa lógica de que a gente fez o CNPJ, a gente tem essa lógica de que se fez o CNPJ, tá tudo bem, tá tudo regular, né? Inclusive, é até uma responsabilidade que muitas vezes é atribuída ao contador, que não é uma responsabilidade justa. Exato. Por quê? Porque é responsabilidade do empresário entender que uma coisa é o seu nome empresarial, outra coisa é a sua marca comercial. Exatamente. E marca comercial só é sua se você tiver o registro no INPI, né, que é um procedimento específico que não está incluso no serviço do seu contador. Muito bem. Tá? Então, você tem que perguntar e se comunicar e saber se a sua marca realmente é sua. Estão vendo aí, pessoal? Depois não venha me cobrar, porque se você me cobrar sobre a sua marca, eu vou referenciar a Lara Forte, né, Lara? Isso. Lara, como a contabilidade pode contribuir para aumentar o valor de uma marca dentro de uma empresa?
Perfeito. Bem, primeiro passo, né, é trazer esse nível de consciência que muitas vezes os empresários eles não fazem essa proteção, não por não valorizar o que eles estão construindo, mas sim por desconhecimento, né? A gente sabe que a educação empreendedora é algo que ainda é muito deficitária, né, na nossa realidade. E recente, né? Muito recente, é uma preocupação recente, né? Mas, além disso, né, você ter também esse cuidado no reconhecimento e na integração do patrimônio empresarial com os ativos intelectuais, né? Então, não só você ter ali o registro da sua marca, mas também você ter uma proteção contratual em relação ao seu método, em relação à concorrência, né? Em relação aos seus funcionários, que às vezes vão ter acesso a segredos industriais, que também é um tipo de propriedade intelectual. Então, esse nível de consciência, né, e de recomendação que vem na figura do contador, porque o contador, todo mundo sabe, se você tem um empresário, você tem a certeza que existe um contador ali, prestando esse suporte, esclarecendo, abrindo caminhos e sendo a pessoa de maior confiança, né, porque eu acho que advogado e contador, se você não confia, troque. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse caminho da contabilidade é um caminho de muita parceria, né? De muita complementação. Porque, apesar de ser um processo, né, em um primeiro momento, em uma primeira visão simples do INPI, muitas vezes você acaba ativando alguns riscos que você não tinha nem noção que podia acontecer quando você vai entrar no INPI, né? De alertar alguém que mora em outro estado, que já tenha um processo, uma colidência que não é algo tão fácil de identificar. Então, eu acho que o papel da contabilidade é ser esse parceiro mesmo ali de trincheira no desenvolvimento dos empresários, né? Lara, você topou num ponto que nós, contadores, nós somos vítimas. No sentido de que a pessoa chega e diz, mas o registro de marca é tão facinho, é só entrar lá na internet, vai lá no INPI e está registrado. Mas e a responsabilidade pelo acompanhamento, pelos dados fidedignos? Então, isso aí acontece com a gente também em termos de declaração de imposto de renda de pessoa física. Todo mundo sabe fazer uma declaração, mas quando dá alguma coisa errada, quando vai lá para a malha fina, aí que procura o contador. Porque, aí corre para procurar o contador. E outra coisa, fazer um processo de defesa junto à Receita Federal, sobre malha fina e etc. Então, isso aí está no senso comum, graças a Deus, isso está diminuindo. Mas ainda tem essa coisa de você achar que o preenchimento de formulários é uma coisa relativamente simples e, por isso, o serviço não pode ser valorizado, não é, Lara? Perfeito. E foi justamente esse ponto de vista que fez com que eu também trouxesse essa categoria de arquitetura de marca. Porque, assim, preencher formulário, você sendo alfabetizado, você preenche. Vai embora, né? E eu nunca trago como uma obrigação você ter um procurador. A questão é que você tem que saber o que você está fazendo, porque quando você entra num processo administrativo, seja ele de qualquer categoria, você está trazendo ali impactos, consequências que podem impactar de uma forma muito séria a sua empresa, né? Exatamente. Eu já tive clientes que chegaram para mim porque eles tentaram fazer o registro sozinho, preencheram o formulário. E aí, pouco tempo depois da publicação, né, do processo, eles recebem a notificação extrajudicial de um dono da marca que foi alertado daquele uso, porque é publicado no INPI, né? Então, assim, eu já tive cliente que teve que trocar tudo depois de 20 anos usando marca. Por quê? Porque fez um movimento, às vezes de marketing, né, de impulsionar, de presença digital, às vezes até o próprio movimento formal, né, recebe alguma ligação ali, alguma coisa, alguma pressão, e avança com um registro que não é pensado antes, que não é analisado. Então, na arquitetura, a gente sempre separa duas fases. A primeira fase é o diagnóstico, é um parecer técnico. Inclusive, ele pode ser contratado à parte, né? Se você quiser fazer o seu formulário sozinho, você não é obrigado, você pode fazer, né? Da mesma forma que você pode fazer o seu imposto de renda sozinho. Mas eu sempre recomendo que você faça uma análise técnica prévia, porque às vezes é melhor prevenir do que indenizar. E outra, gostei do trocadilho, foi bacana. E outra coisa, procurar pessoas também habilitadas,
pessoas que principalmente como você é advogada. Tem muito golpe. Tem muito golpe, tem muita pessoa que não é totalmente habilitada para essa questão e inventa de realizar o serviço, né? Tem, e é um processo assim que a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de conter, né? Essa semana, de Lavô, a coisa que eu mais fiz essa semana foi responder cliente que recebeu uma comunicação via WhatsApp com a logomarca do INPI no WhatsApp, começando assim, sua marca pode ser suspensa, aí mandando um link que se você colocar o CNPJ nesse link, já abre um boleto de quase R$500 para você pagar. Isso é um golpe. É golpe. É um golpe que é um pouco consequência de uma comunicação recente do INPI pública no Instagram, nas mídias da própria autarquia, avisando que agora pode ser que o INPI entre em contato com você caso você tenha um processo em andamento e eles precisem de alguma coisa. Né? Nós, enquanto procuradores, a gente sempre, desde o início a gente alertou, né? Eu disse, olha, gente, a gente já tem um problema de pessoas, de golpistas, trazer essa possibilidade de, o INPI vai ligar para você, vai entrar em contato, vai abrir ali toda uma nova possibilidade para esses golpistas se identificarem como, né, funcionários da autarquia. Então, gente, se você tem um processo, seja um processo que você entrou sozinho, seja um processo com o procurador, nunca pague nada, nunca atenda e nunca responda nada sem que você entre em contato primeiro ou com o seu procurador, né, de marca, seu advogado, seu contador, às vezes é contador também o procurador, ou com o próprio INPI via canais oficiais de comunicação, tá? Hoje em dia, muita gente acaba sendo prejudicada. E isso é muito triste, né? Muito triste para o crescimento empresarial e é muito triste para pessoas como eu, que dedicam a vida ao desenvolvimento e que dedicam a vida à proteção mesmo das marcas, da propriedade intelectual desenvolvida aqui no nosso país. Muito bem. Doutora Lara, muitas empresas investem em marketing, mas esquecem de proteger a propriedade intelectual. Quais riscos isso representa? Vou lhe responder com uma pergunta. Se eu começo a construir uma casa pelo telhado, qual é o risco que eu corro? Já caiu, né? nem sobe, né? Pois é, então assim, o maior risco que se corre realmente é de você perder esse investimento. Eu vou até aqui olhar no olho de quem está assistindo para dizer, né, ó. Se você tem uma marca, para que ela serve? Serve para te identificar e te diferenciar. Se ela não faz isso, ela não é uma marca boa. E se ela faz isso, o seu concorrente vai querer ficar com ela. Então, qual é a proteção que a gente tem nesse caso, né? A proteção do registro, de você ter uma garantia de exclusividade de exploração dessa marca. Então, quando você começa a investir no marketing, você está botando dinheiro, você está construindo, sem ter certeza que aquilo ali que você está construindo é seu, né? Então, vale muito mais a pena você, né, colocar ali, ter de papel passado o direito de explorar aquele nome, aquele sinal visual, enfim, de você explorar o que você está ali trabalhando, investindo tempo, dinheiro, né, e suco de juízo para poder desenvolver. Muito bem. Lara, com a inteligência artificial criando nomes, logotipos e campanhas em segundos, qual continua sendo o papel da criatividade humana? Para mim, a criatividade humana nunca vai perder espaço. E isso vem muito da compreensão de como funcionam as inteligências artificiais de modelo generativo, tá? Eu vou trazer aqui esse recorte do modelo generativo, porque existem vários tipos de inteligência artificial, tá, gente? Algumas mais específicas, mas o que a gente hoje em dia conhece popularmente como IA são as generativas de texto, de imagem, de áudio. A inteligência artificial ela funciona assim, ela vai receber muitos dados e ela vai te entregar um resultado baseado em probabilidade. Ou seja, ela não vai criar algo novo. É impossível que a inteligência artificial crie algo realmente novo. Por quê? Porque ela trabalha em uma base de dados. Então, ela vai partir do que existe e vai te entregar o resultado mais provável. É por isso que muitas vezes a gente fica com aquela sensação de mais do mesmo quando a gente pede uma coisa para a IA. Quando é que a IA ela traz um resultado bom?
quando ela é combinada com um ser humano especialista, porque aí ela é usada como uma ferramenta, e essa ferramenta vai aumentar a produtividade, vai otimizar o trabalho, né, vai trazer aí avanços técnicos, né, mas sempre tendo essa questão de que ela é alimentada de dados anteriores. Então, quando eu trago a polêmica da IA para a propriedade intelectual, eu trago sempre do ponto de vista não do resultado da IA, porque o resultado da IA ele não é protegido por propriedade intelectual nenhuma, né? Porque para você ter nem proteção... precisa ser, né? Exato, para você ter proteção intelectual, você tem que obrigatoriamente ter um autor humano, para você ter direito autoral. Exato. Mas a polêmica real, assim, realmente importante da inteligência artificial, a discussão é sobre esses dados que você vai alimentar a máquina, né? Que você vai alimentar o modelo. Por exemplo, a gente tem aqui os seus livros, né? Esses livros são fruto da sua experiência, são fruto das suas conexões mentais entre os diversos assuntos que você já trabalhou, pelas diversas experiências pessoais que você já passou. Então, uma máquina, ela não consegue chegar num resultado como um livro desse, certo? Porém, se você começar a alimentar a máquina com todos os seus livros e com toda a sua história, com toda a sua experiência, e você pedir para ela gerar um novo livro, a probabilidade de que ela chegue em algo parecido com o que você escreveria, não novo, mas parecido, é muito grande. Então, não é natural que seja obrigatório que você autorize que os seus livros sejam submetidos a essa base de dados? Claro, exatamente. Não é natural que você deseje ser remunerado com royalties sobre o uso desse material para essa finalidade específica, né? Muita gente fala que precisa regular a inteligência artificial, mas a lei de propriedade intelectual que a gente tem vigente hoje, ela já tem, né, mecanismos, artigos e previsões suficientes para proteger o autor. A questão é que, se você aplicar a lei do jeito que ela é hoje, aí fica muito difícil para que os modelos funcionem da forma que é feita, porque eles vão ter que receber autorização e remunerar todos os autores que contribuírem com essa base. Então, assim, a polêmica, ela está muito mais no antes da IA, né, no processo de alimentação desse modelo e treinamento, do que no depois. Exatamente. Lara, sobre IA também, eu passei até um texto que eu fiz, e eu acho também que não chegou ainda, não sei nem se vai chegar esse tempo, essa oportunidade da IA criar alguma coisa, né? Porque eu faço até um paralelo. Enquanto a IA não tiver amor, ou então não tiver raiva das pessoas, ela nunca vai se comparar a um ser humano, né? Você precisa ter raiva ou então ter amor, né? Se você observar a própria lei de direitos autorais, quando ela vai falar sobre o que é uma obra, né, passível de proteção, ela vai trazer que são expressões do espírito. Do espírito, Então, um robô, uma máquina, um algoritmo, ele nunca vai ter o espírito, tá? Então, o que acontece? Eu gosto de trazer dessa visão de ferramenta. Não sei se você sabia, João, mas quando a máquina fotográfica, ela nasceu, muita gente achou que a pintura ia acabar, né? E quando você dava o clique, né, naquelas máquinas ondas e tal, e capturava aquela imagem, essa fotografia, ela não tinha direitos autorais, porque era entendido que não havia expressão de espírito, porque você estava capturando tal qual uma imagem do que já existe. Então, quem é que fez aqui? Se eu bato a sua foto aqui, levanta aqui o celular e bata a foto, eu não fiz nada. Eu só capturei uma imagem por meio de uma ferramenta. Mas você concorda comigo que hoje em dia fotografia é uma arte, uma expressão artística? Por quê? Porque artistas dominaram a ferramenta fotografia, né, a máquina fotográfica, e passaram a utilizar ela num processo criativo. Em que você envolve luz, em que você envolve pose, cenário, edição, pós-produção. E aí, essa imagem é uma peça artística. Essa imagem tem um impacto, tem uma mensagem. Então, essa imagem tem proteção. Mas se você pegar aqui as fotos do meu celular, nenhuma vai ter proteção. Por quê? Porque eu não fiz nada, eu só bati uma foto, apertei um botão. Então, o processo criativo, ele sempre vai ser o mais importante, né? E aí é por isso que é importante você, enquanto empresário, saber
O que é que você está fazendo, que é só apertar botão, e o que é que você está fazendo, que é fruto da sua experiência, do seu trabalho, que é que vai conectar você com o seu cliente, com o seu consumidor, porque isso aí é o que vai fazer a gente ser diferente, que é o que vai fazer a gente ser atraente no mercado. Porque com a inteligência artificial do jeito que é hoje, já tem muita gente que realmente é substituível. Vai ser a maioria, vai ser commodity, né? Profissional copia e cola, ele acaba sendo substituível, né? Por esse tipo de modelo de inteligência artificial generativa. Muito bem. Lara, a IA facilita ou dificulta a proteção de marcas nos próximos anos? Então, ela dificulta no sentido de que uma marca, um design visual distintivo, certo? Isso é uma marca. Esse design, se ele for feito por inteligência artificial, você não tem como garantir a exclusividade do design, né? Então, você acaba tendo uma proteção reduzida dessa exclusividade. Se uma outra pessoa, usando a mesma ferramenta, cria uma marca parecida com a sua, você não pode exigir, né, um nível de exclusividade. Porém, na prática, né, o INPI hoje, com as ferramentas que tem hoje, ele não consegue identificar isso. Então, quando você contrata um designer e tem realmente uma marca que tem todo um processo criativo, que você consegue documentar a parte autoral, é muito importante que isso seja guardado, seja realmente documentado, para caso eventualmente um dia você tenha algum tipo de conflito, você tenha essa documentação probatória, né, mostrando que se houve cópia, não foi você que copiou, né? Exatamente, você foi realmente uma pessoa que contratou o desenvolvimento. E aí entra em outra questão. Quando você contrata um design, é importante que você tenha no contrato, né, que o direito sobre esse design foi cedido à sua empresa. Seu, exato. Né? Por quê? Porque você vai fazer um uso comercial. Exatamente. Então, o que é que acontece às vezes? A gente contrata, às vezes, uma caricatura, alguma coisa de alguém, às vezes, aqui, ali na beira-mar mesmo, né? Sempre tem. Tem. E aí você contrata e gosta e começa a usar na sua marca comercial. Se você crescer, pode ter certeza que quando esse cartunista vê a sua marca usando o trabalho dele, ele vai atrás de receber os direitos de uso comercial. Porque existe diferença do uso pessoal e do uso comercial, né, de ativos intelectuais, enfim, de desenho, de texto, de tudo, de fotografia, né? Exatamente. Eu tive agora uma cliente que tá trabalhando, a gente entrou já com a notificação e tudo, porque ela foi fotografada na praia, nem sabia que essa foto existia. E assim, você ser fotografado no cenário com outras pessoas sem ser identificado, aí tudo isso bem. aí tudo bem. Mas o fotógrafo fez de tal forma que ela virou protagonista, ela tá identificada, né? Então, e sem a permissão dela. Sem a permissão dela. Então, aí entra em questões de direito de imagem, entra em questões de direito à privacidade, né? Então, você tem essa conexão do direito autoral, do direito de imagem, da propriedade intelectual, tudo em um grande ecossistema de direitos. É por isso que na arquitetura de marcas, a minha proposta não é registro de marca no INPI, uma caixinha. Não, é você ter essa visão integrada da sua empresa e do seu negócio. Por quê? Porque hoje em dia, né, qualidade é obrigação. Exatamente. Então, o que é que você vai ter para lhe diferenciar se não vai ser a qualidade? A sua história, a sua narrativa, a sua marca. Que é uma coisa muito pessoal, né? Exatamente, que não dá para copiar. Não dá para copiar. Muito bem. Lara, você desenvolveu uma metodologia própria de arquitetura de marcas para negócios disruptivos e escaláveis. O que diferencia esse trabalho das abordagens tradicionais? Pronto, é justamente o que eu estava falando aqui. A metodologia que eu desenvolvi se chama método OBRA, né? Que são 4 pilares que eles estão sempre em constante conexão. Então, quando você tem uma marca comercial, o que é importante você compreender? Que é preciso que essa marca seja orientada para um propósito comercial. Então, a gente tem aqui, o de Lavô tem
Desculpa. O grupo de Lavô, né? Você Uhum. tem várias marcas. A gente tem o de Lavocast, a É. gente tem aqui o serviço de contabilidade. É. Como é que você vai diferenciar uma da outra? É. Né? Então, você tem que ter uma marca que seja capaz de identificar qual é a atividade que você está exercendo. Então, Exato. qual é o objetivo comercial dessa marca? Quando você escreve de Lavocast, pelo cast, você já consegue saber qual é o objetivo. Que é um né? podcast, Que né? é um podcast. É. Então, esse objetivo claro do que você quer fazer. Então, muitas vezes as pessoas, elas acabam pensando um pouco pequeno na hora de criar a marca, e aí elas dão nomes muito descritivos, ou então muito relacionados ao local onde ela tá, né? Eu passei agora em frente a uma farmácia 13 de maio, né? Se ela sair da 13 de maio, ela vai ser a farmácia o quê? Né? Exatamente. Então, assim, essa orientação do seu objetivo, de você ter isso claro. Não, eu quero ser grande, eu quero escalar, então eu tenho que ter um nome que vá sustentar esse crescimento, né? Mesmo que no começo não seja tão fácil ele pegar, né? Entre aspas. Então, você tem o O do método obra, que é o orientar para o objetivo comercial, blindar, né? Blindar esses ativos intelectuais por meio de registro, de contratos, né? Por essa parte da atuação jurídica específica, né? E aí, quando você tem essas duas coisas, naturalmente você vai rentabilizar. Fica muito mais fácil. A gente vê muito isso com um criador de conteúdo digital, influenciador. Às vezes a pessoa tem um canal de distribuição enorme, uma base de seguidores de milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? Criador de conteúdo com 100 mil seguidores, com 1 milhão de seguidores, e você vai olhar e a pessoa não tá ganhando dinheiro com a coisa dela. Ela tá sempre dependendo de divulgação de outras marcas, de publi, né? De ser canal de distribuição do negócio dos outros. Exato. Né? Então, quando você consegue entender que a sua marca, mesmo a sua marca pessoal, né? É para ser um canal de distribuição do seu negócio, essa parte da rentabilização, ela fica muito mais clara, né? Eu fiz um vídeo no meu canal de YouTube, eu tenho um canal de YouTube também, o Legalmente Lara, quem quiser conhecer. E lá a gente fez um vídeo sobre a Turma da Mônica. O Maurício de Souza é um cartunista mais talentoso do que qualquer outro cartunista do Brasil? Não necessariamente. A gente tem cartunistas geniais, Laerte, Milo Fernandes, né? Alguns mais novos, como aquele rapaz do Não Salvo. Enfim, temos vários cartunistas geniais. Qual é a diferença? Um é empresário, o outro é artista. Exatamente. Né? Então, e é uma diferença grande. É uma diferença grande. Então, quando você é um artista e consegue ter também uma atitude empresária, uma visão empresária, você consegue se organizar na forma de um negócio e trazer esse R, o rentabilizar. E, por fim, o A de acompanhar, porque não adianta de nada você construir e não fazer manutenção, né? A casa cai, né? Então, acompanhar o cumprimento dos contratos, acompanhar os processos no INPI, e aí você garante que a obra da sua vida seja bem construída, seja duradoura e tenha base para atravessar aí quantas gerações você continuar, né, com esse trabalho, com essa exploração do trabalho que você construiu, né? Exato. Então, assim, eu tive um cliente que ele construiu uma indústria de cosmético, e aí, quando ele foi ficando mais velho, né, a carne só cai no prato do vegano, sabe? Não existe, gente. O Caba tinha... Essa foi boa também. Ele tinha uma indústria e era muito sucesso, era uma marca forte, dava tudo certo. E aí nenhum dos 3 filhos dele não queria assumir. Não queria assumir. Aí o que foi que ele fez? Também para não perder aquilo que ele construiu e porque ele queria e merecia, né, se aposentar. Lógico. Ele vendeu a operação, ficou com a marca e fez um processo de licenciamento. Então, quem comprou a indústria já comprou a operação toda pronta para tocar, a parte de trabalhar, né? Operacional. E licenciava com exclusividade a marca. E aí ele recebia ali os royalties da marca, o serviço dele ficou só acompanhar a marca para evitar pirataria, enfim, evitar imitação. E aí esse é um serviço muito mais tranquilo do que você tocar uma indústria. Exatamente. Né? E aí isso também é um serviço que é muito mais fácil para os filhos dele tocar em paralelo, né? Então, mesmo que o negócio que ele construiu, os filhos dele não tenham dado continuidade direta, houve uma continuidade indireta e o que ele construiu continua aí firme e forte. O legado dele, né? Exatamente. A obra dele continua em pé. Exatamente. Muito bom. Lara, muitos empresários acreditam que registrar a marca é um custo. Como transformar essa visão em investimento estratégico? Rapaz, o meu avô, ele tem fazenda, tá? E aí, a fazenda do meu avô, lá na Tejuçuoca, não sei se você já ouviu falar, Tejuçuoca, lá no interior, né? Mais conhecida pelos bodes do que pelos gados, mas enfim. Quando você compra, né, uma cabeça de gado,
você vai ter que marcar ela de alguma forma. Por quê? Porque o investimento já está feito. Deu né? um ferro, né? Exato. Né? Hoje em dia deve ter outras formas também mais tecnológicas, mais né? tecnológicas. Com chip, mas com tudo. no tempo, né? No tempo que eu era criança e tudo, era o ferro. Era no ferro. Então, você vai marcar aquilo ali. Por que é que você vai marcar? Porque você já gastou o dinheiro no gado, você já está com o bicho ali com você. Você precisa evitar que alguém leve, que outra pessoa se aproprie, porque gado, ele corre solto. Não tem como você criar gado trancado. Trancado, né? Exatamente. Então, a lógica de uma marca é a mesma. Você não tem como criar uma marca trancada, escondida. A marca, ela só vai crescer, ela só vai desenvolver, ela só foi vai feita para ser isso rentável mesmo, se ela estiver solta, né? Então, você já vai estar fazendo investimento. Quando você registra a marca, o investimento muitas vezes já está feito, o maior investimento, que é o do marketing, da divulgação, né, da fachada, de tudo isso. Então, quando você vai pensar no valor que você vai gastar ao investir no registro, se você fizer uma conta de quanto você vai perder, se você precisar mudar tudo em 30 dias ou em 15 dias, né, do dia para a noite, ou então indenizar, né, e a perda de reputação, de credibilidade, o valor é muito mais alto. De novo, melhor prevenido que indenizar, né? Olha aí, pessoal. Melhor prevenido que indenizar. Né? E a outra coisa é, se você tem uma marca forte, você pode fazer como esse meu cliente fez. Você depois rentabiliza e vive dela. Exatamente. Vive do que você construiu na forma de exploração de um legado. Com certeza. Né? Em vez de você ter ali que trabalhar até a morte. Se você não tem o que vender, o negócio é você. É você, exatamente. E aí você não pode parar de trabalhar nunca, né? Eu, pelo menos, né, desejo construir o suficiente, trabalhar bem muito para depois eu poder descansar, poder fazer minhas férias, andar em cruzeiro, essas coisas assim, de gente que já deu certo. Muito bom, Lara. Lara, no meu livro, O Tempo de Deus, esse aqui, defendo que existem travessias que não podem ser apressadas. Na construção de uma marca, qual é a importância de respeitar o tempo da maturação, da reputação e da confiança? Então, isso aí existe uma certa polêmica. Por quê? Tem gente que acha que você tem que registrar na hora que você tem a ideia, né? E fazer esse investimento. E tem gente que prefere testar e ver se vai funcionar, se não vai funcionar. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser do cliente. Qual é o meu papel? Deixar claro que marca é de quem chega primeiro. Exato. Então, o INPI, ele funciona numa lógica de prioridade de registro. Então, se eu vou lá e registro de Lavocast, achei massa o podcast, amei, achei a marca forte, saí daqui e vou registrar. Você vai ter como lutar para conseguir essa marca de volta? Até vai, porque também existem lacunas legais que protegem, mas sai mais caro e é mais difícil. Exatamente. É muito melhor você já se adiantar e começar a construir. Então, se você tem uma marca improvisada, talvez você não precise registrar agora. Se você tem uma marca que meio que tanto faz, tem cliente que chega para mim e é assim, não, meu negócio sou eu. O nome é esse aqui, mas todo mundo só conhece como a loja do fulano de tal. Eu digo, então você não tem marca. Entendeu? Aí não vale a pena realmente você investir. Exatamente. Agora, se eu estou construindo algo, como por exemplo, o meu método obra, ele é registrado. Exato. Por quê? Porque é uma metodologia que eu estou trabalhando, desenvolvendo, que eu pretendo depois treinar outros profissionais e procuradores, licenciar isso em um modelo de negócio rentabilizando o meu conhecimento. Quem é que fez isso? CrossFit fez isso, BNI fez isso, exatamente, né? Fit Dance fez isso. É o quê? Isso é um conhecimento específico de um grande profissional que construiu o conhecimento e criou, né, sintetizou, aplicou, teve experiência e transformou isso em uma metodologia. Essa metodologia tem valor. Exatamente. Então, com uma metodologia, você pode explorar como um produto de propriedade intelectual, como um ativo, que é o que é, né? Quando você não passa por esse processo estrutural, fica muito difícil. Você acaba assim, o meu cliente não quer ser atendido pelo meu funcionário, ele só quer ser atendido por mim. Por quê? Porque o meu funcionário não atende do jeito que eu atendo.
Se ele não atende do jeito que você atende, é porque você não treinou ele em uma metodologia que dê essa segurança para o seu cliente. Então, talvez seja a hora de descobrir. Né? Exatamente. Por isso é que eu falo sempre, a arquitetura de marca é para negócio que quer crescer, que quer escalar. Se você só quer ficar ali naquele mesmo tamanho, no mesmo cantinho que você tá, talvez o registro não seja tão importante. Mas se você está fazendo hoje para colher amanhã, então é importante que você já esteja com tudo arquitetado. E se realmente tem visão de futuro, né? Exato. A maioria de nós, quando a gente cria um empreendimento desse, é a realização de um sonho também, né? Exatamente. Então isso aí pode ir por água abaixo, né? Lara, como contabilidade, planejamento estratégico e proteção da propriedade intelectual podem caminhar juntos para construir empresas mais sólidas? Eu acho até que a gente já passou meio que por isso, né? Exato. Aqui, para também não... Mas, resumindo, né? Seria esse entendimento de que cada especialista tem uma contribuição que é insubstituível para o crescimento do seu negócio. Não estou dizendo que você, para ter um negócio, tem que contratar todo mundo na primeira semana. Claro que, a depender do seu tipo de negócio, alguns profissionais vão vir primeiro do que outros. Exato. Mas a função do empresário não é trabalhar na operação do negócio para sempre. A função do empresário é contratar as pessoas certas. Exatamente. Contratar as pessoas certas para trabalhar, contratar as pessoas certas para atender o seu cliente, mas principalmente contratar as pessoas certas para que você possa ter pessoas de confiança, com competência, na construção do seu negócio. Então, você tem que contratar um bom contador, você tem que contratar um bom advogado, uma boa empresa para o registro da sua marca, Exatamente. uma boa empresa para o marketing e o desenvolvimento da sua marca, um bom social media, e não ficar ali se preocupando somente com o melhor preço. Exatamente. Porque na vida a gente paga as coisas de dois jeitos, sabia, de Lavô? Só tem dois jeitos. Como é? Ou você paga com dinheiro ou você paga com tempo. Com tempo, Então, às vezes, você vai escolher ali economizar um dinheiro e coisas que você poderia ter conquistado, crescimentos que você poderia ter atingido em um ano, você vai demorar 5. Valeu a pena a economia? E o tempo é o nosso maior patrimônio, né? Exatamente. O tempo não volta, ele vai e não volta mais. Exatamente. Lara, se você pudesse aconselhar um jovem empreendedor que está começando hoje, quais seriam os 3 pilares indispensáveis para construir uma marca que permaneça por décadas? Eu quero primeiro dar um primeiro conselho, que é: não escolha o seu nicho de negócio pelo que está na moda e nem pelo que você acha sexy. Escolha uma coisa que as pessoas realmente precisam. Exatamente. Tá? Às vezes a gente tá aí vendo e olhando rede social e a gente acha, eu vou ser social media, eu vou ser marketing, eu vou ser não sei o quê, porque são as coisas que estão em uma primeira camada. Mas todo mundo precisa de serviço de faxina, todo mundo precisa de detetização, todo grande evento precisa de banheiro químico, de container, né? Que são negócios que a gente acaba não enxergando tanto nesse ponto digital. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente acha que só existe influenciador, Exato, né? Todo mundo tem que ser influenciador. E não, existem outros negócios. Então, antes de você decidir fazer o seu investimento de tempo e de dinheiro, faça uma pesquisa de mercado. Verifique se realmente a ideia que você tem é compatível com a demanda que está existindo naquele momento, dentro da sua rede de contatos, né? Dentro da sua realidade. Aí, sabendo disso, como é que você vai fazer uma marca forte? Sabendo disso, para você fazer uma marca forte, é importante que ela não seja genérica e que ela não seja descritiva, né? Então, se eu tenho um restaurante, eu boto o nome do restaurante de boa comida, meio que tanto faz, né? Então, grandes restaurantes, a gente vai ver Paris Six, Outback, né? As grandes redes, McDonald's, nenhum diz hambúrguer, né? Então, assim, mesmo o Burger King, que traz burger, né? Ele tem um aspecto visual e um nome muito forte. Exato. Entendeu? A parte da narrativa de ser o King, o elemento distintivo principal é King. É o King, né? Então, quando você vai desenvolver uma marca, é importante que você tenha uma marca com um elemento forte, que não seja genérico, né? Por que Uber, a gente chama Uber, mesmo quando não vai de Uber? Porque Uber é uma palavra tão fácil, tão agregada, que se integrou tanto no nosso dia a dia, que é automático, é Uber, né?
virou nome de um bocado de coisa. Exato. Uber, de movimento, de estudo, de linha de pesquisa, né? De Uberização. tudo. É. Então, assim, Uber é uma marca excelente, uma marca super forte. Então, primeiro, não seja genérico. E segundo, pense em aspectos de fale em voz alta várias vezes a sua marca. Tente ver como é que as pessoas vão se apropriar dela no dia a dia. Tente ter uma história, né? Tem um livro que eu li, de Lavô, não sei se você já leu, que chama A Vaca Roxa. Tu já leu? Não, ainda Pois não. então pronto, vai ter que ler. Ele é de um grande marqueteiro e ele diz o seguinte, quando você tá passando por aí, fazendo uma viagem que passa pelo sertão, né, pelo campo, você pode passar por milhares de vacas. E isso vai ser normal. Você não vai olhar 2 vezes. Mas se você estiver passando e tiver uma vaca roxa, você vai parar o carro. Vai parar, bater uma foto. Você vai bater foto. Você vai chegar no canto que você tá indo, vai contar para todo mundo que você viu uma vaca roxa. Exatamente. Né? Isso vai virar um grande valor de conversa, né? Dentro do seu círculo, porque vai ter sido uma coisa extraordinária, né? Mas o ponto ainda é uma vaca. Ela ainda serve as mesmas funções que uma vaca que não é roxa, né? Então, adianta você só fazer uma coisa muito inovadora, que não atende uma necessidade? Não. Mas também não adianta você atender uma necessidade sem trazer nada que vá ser novo, que vá conectar, que vá... Então, assim, é importante que a sua vaca seja uma boa vaca. Mas se você conseguir fazer dela uma vaca roxa, você vai ter um nível de alcance, de distribuição da sua marca muito mais orgânico. Você vai ter que investir muito menos na própria distribuição do marketing mesmo, porque as pessoas vão falar, Exatamente. Né? Para um pouquinho e pensa assim, nos últimos negócios que tu foi, ou que tu, seja restaurante, seja algum produto que você comprou, e que você falou desse produto para muita gente. Não era porque ela atendia uma necessidade tua de um jeito que tu não esperava? Exatamente. É isso que faz a gente. Né? Exato. Surpreendeu, Isso é o que eu chamo de marca com valor de conversa. De conversa, né? Que é algo que hoje em dia, dentro das redes sociais, dentro do que a gente tem, é uma coisa que é muito difícil de você comprar, né? Então, quando você tem marcas, por exemplo, por que o Big Brother vende patrocínio tão caro? Porque o Big Brother, ele tem valor de conversa. Se a marca vai aparecer no Big Brother, essa marca vai ser comentada. Exato. Porque o espaço que o Big Brother vende é o espaço de conversas, né? De repercutir em site de fofoca, de repercutir em rede social. Então, é isso que agrega o valor. Tá, né? Na boca do povo, né? Exatamente. O na boca do povo nunca morre. Nunca morre, exatamente. Muito bom. Lara, para encerrarmos, daqui a 40 anos, fazendo uma referência ao simbolismo do número 40 do meu livro, O Tempo de Deus, o que faz uma marca continuar viva? Tecnologia, estratégia, proteção jurídica ou propósito? Uma grande combinação, né? Na verdade, eu acho que o que faz uma marca continuar viva é a sua capacidade de adaptação. Ela, da mesma forma que a gente, né? Para que a gente consiga continuar se desenvolvendo, a gente tem que saber quem nós somos e para onde nós estamos indo. Exatamente. Né? Então, para as marcas é a mesma coisa. Muitas vezes uma marca ela vai crescendo e ela vai perdendo essa conexão de propósito, né? Como você falou. Então, esse propósito ele tem que ser mantido vivo. E como é que você mantém um propósito vivo? Cultura empresarial. Né? Então, as marcas que atravessam gerações, elas são marcas que têm uma cultura empresarial muito bem definida, né? Que tem uma cultura empresarial muito bem difundida na sua equipe. Também, né? Em todas as suas sedes, em todas as suas filiais, né? Então, quando você pega, por exemplo, marcas como Mary Kay e Avon, que são marcas que são baseadas em um modelo de negócio, né? De representantes. Exato. Por que essas marcas continuam relevantes? Porque elas têm uma preocupação e um entendimento de quem elas são. Você sabia que a Avon recentemente fez uma mudança porque o site da Avon no TikTok Shop e nessas plataformas online estava vindo com promoções que às vezes faziam compensar mais você comprar online do que você comprar na sua representante. Exato. Se eles não tivessem tido essa certeza de
que é que realmente importa e o que é que realmente conecta, né? A Avon a vida toda foi a independência de mulheres. Mulheres, né, a maioria mulheres, e, né? e você trazer uma via da mulher ter uma independência sem ela precisar abandonar a criação dos filhos, sem ela Exato. precisar... Uma forma de empreender facilitada. Facilitada, né? exatamente. Então, E o imediatamente... marketing porta a porta, né? Exato, muito exato. forte. A conexão pessoal. E aí, quando a Avon percebeu isso e recebeu o feedback das suas representantes, imediatamente eles fizeram essa adaptação e modificaram a política, mesmo que as vendas estivessem boas. Então, ainda que tivesse dado muito lucro, a iniciativa não era compatível com a história e o propósito daquela marca. E é por isso que a marca permanece viva. E no futuro, até futuro próximo, poderia ser que eles perdessem muito mais por conta das representantes, né? Exatamente. Então, quando você tem uma clareza do que é que a sua marca conversa, do que é que a sua marca se propõe, fica muito mais fácil tomar decisão, né? Com certeza. Lara, esse globo aqui, ele está aqui desde o primeiro episódio, né? Desde o nosso primeiro episódio, ele não é apenas um elemento de cenário. Perfeito. Representa uma parte muito importante de quem eu sou. Sonhador, alguém que gosta de viajar, conhecer novos lugares, culturas, pessoas, ideias e formas diferentes de enxergar a vida e os negócios. Eu acredito que abrir a mente para o mundo e para novas experiências nos faz crescer em conhecimento, amplia os nossos horizontes e nos aproxima da realização dos nossos sonhos. Perfeito. Viajar também nos permite alterar e observar novos modelos de negócio, novas marcas, tendências, comportamentos e oportunidades, que muitas vezes não perceberíamos permanecendo sempre no mesmo lugar. Durante muitos episódios, eu girava este globo e compartilhava alguma viagem que eu fiz no Brasil e até fora do Brasil, relacionando aquela experiência à nossa conversa com o convidado. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero lhe entregar simbolicamente este globo e convidá-la a nos levar para algum lugar que tenha marcado sua trajetória pessoal ou profissional. Pode ser uma cidade brasileira, pode ser um estado, pode ser outro país, né? Pode ser uma feira, um congresso. Fique à vontade e que tenha relação com marcas, com essa produção e essa questão intelectual, né? Do patrimônio intelectual. Perfeito. Fica à vontade. Então, João, eu acho que, assim, essa questão do lugar, né, me molda muito, porque como meu pai era agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, eu acho que só de colégio eu estudei em 8, né, mudando de uma cidade para outra aqui, entre Ceará e Piauí, eu passei bastante aí na minha infância. Mas, como você pediu para eu fazer essa conexão com o nosso tema de hoje, a gente vai aqui para a América do Norte. Por quê? Porque logo que eu me formei em Direito, na UFC, eu fiquei muito em dúvida se eu queria fazer concurso público, se eu queria fazer, se eu queria advogar, o que é que eu queria fazer. Aí, sem conseguir decidir o que fazer, eu fui para os Estados Unidos, né? Fui fazer um intercâmbio, fui ser au pair, né? Que é uma babá gourmetizada, né? E aí, para onde é que eu fui? Eu fui para uma família que morava em Sunnyvale, na Califórnia, que fica poucos minutos de São Francisco. E aí, os meus hosts, né? A minha host mom e o meu host dad... O cara era dono de uma empresa de tecnologia. Bacana. E a mãe era advogada da Amazon. Então, essa troca, para mim, foi muito importante na minha decisão, quando eu voltei, de advogar, de ver que realmente essa parte de desenvolvimento de tecnologia, essa parte de entender como funcionam grandes empresas, de saber que o que eu queria era corporativo, foi muito forte, né? E ficou comigo. E aí, coincidência ou não, depois, alguns anos depois, quando eu conheci meu marido, ele era o quê? Desenvolvedor de software, né? De aplicativo. Então, assim, ter entrado em contato com essa questão do Vale do Silício, ter feito alguns cursos em Stanford, que me colocou dentro desse muito ecossistema, bacana. Foi realmente muito importante. Então, eu acho que se eu tivesse que pegar, assim, um lugar para eu dizer que foi a dor e a delícia de ser quem eu sou...
foi esse ano que eu passei ali na Califórnia. Gostei também, da dor e da delícia, né? É, porque foi dor e foi delícia, não foi só exatamente, delícia, não. Exatamente. Na vida da gente Exato. não tem só delícia, né? Exato. Com certeza. Lara, nós vamos agora para um quadro do DiLavoCast chamado Bate-Bola, certo ou errado, né? Na hora. A primeira, uma empresa pode crescer muito sem registrar sua marca? Pode. Pode, exatamente. Pode, aí- Ninguém sabe depois, né? Registrar a marca é muito mais barato do que enfrentar uma disputa judicial por Mas ela. é muito mais barato. É muito mais barato. Sim, eu quero também desmistificar essa questão que marca é só para empresa grande, né? Não existe isso, não né? existe isso, não. Inclusive, o meu preço é tabelado, que nem meu avô diz, né? Eu não dou desconto, mas eu também não cobro acréscimo. Exato. Sabe? Então, assim, os valores que a gente cobra na minha empresa é muito dentro desse estudo de realidade do que é acessível, Exato. né? Então, assim... E para micro e pequena empresa, micro né? e pequena empresa. Então, você que está nos tem um assistindo... cliente, inclusive, que nem CNPJ não tem ainda, mas como já tem uma presença digital forte, Bacana. já registrou a marca no próprio CPF. Muito bom. Inteligência artificial substitui a criatividade humana na construção de uma marca? Não. Não. Com certeza. A marca é um dos ativos mais valiosos que uma empresa pode possuir? Sim, se você for uma empresa que desenvolve, Que né? desenvolve. Porque- E que queira crescer, que tenha Isso. sonhos, né? Isso. A contabilidade estratégica e proteção da propriedade intelectual devem caminhar juntos? Sempre. Sempre, né? Uma boa marca nasce apenas de um logotipo bonito? Não. Porque o logotipo bonito até qualquer IA pode fazer, né? Exatamente. Uma marca forte nasce de uma orientação comercial forte e de uma narrativa que conecte tudo. Produto, história, objetivo, tudo. Planejamento, Exato. tudo, né? Arquitetura. Arquitetura, muito Arquitetura do negócio. do negócio, muito bem. É realmente uma obra. É uma obra. Empresas familiares também precisam pensar em arquitetura de marcas? Precisa pensar em arquitetura de marca e arquitetura de negócio, De também, negócio também. porque essas questões de contrato social também são muito importantes e devem ser trazidas para empresas familiares, principalmente se você está empreendendo com o seu marido. Saiba que caso, né, a gente não quer, ninguém casa pensando em se separar. Lógico. Mas quando se separa, a marca é uma das coisas que tem que ser tratada na partilha. Mesmo se você não tem ainda o registro, no ato da partilha, inicie um registro e inclua, tá? Porque pode acontecer, falando, porque tem um cliente que aconteceu, a mulher começou a refazer a vida dela, e lá e vem o homem com notificação, foi registrar a marca para infernizar a mulher. Tá vendo? Então, assim, não vamos deixar, né, isso também vulnerável. Vamos nos preparar sempre. Muito bom. Lara, a reputação de uma marca leva anos para ser construída e pode ser destruída em poucos minutos. Pode. O tempo é um dos maiores aliados na construção de uma marca forte e confiável. Sim. O tempo é importante, mas eu acho que é mais importante do que o tempo é a clareza. É a clareza, Porque a transparência, marca, né? Exato. Uma marca que sabe a que veio, ela cresce bem mais rápido. E às vezes uma marca que não sabe a que veio, ela pode estar no mercado há 30 anos sem se destacar. Sem se destacar, exatamente. Finalmente, no século da inteligência artificial, o verdadeiro diferencial competitivo continuará sendo a identidade, o propósito e a confiança que uma marca transmite. Exatamente. Excelente, Lara. Esse foi o nosso tradicional bate-bola do DiLavoCast. Lara, agora nós estamos... eu quero deixar os microfones com você para você fazer suas considerações finais, que você pode indicar algum livro que você já indicou aí. A Vaca Roxa, Seth Godin. Muito bom. Mas antes disso, eu quero dar os mimos do DiLavoCast para você lembrar aqui o mimo para você. E também o meu livro, que eu já dediquei a você aqui. Lara, convido você a atravessar este livro como quem caminha por dentro de si mesma, ou de si mesmo. Gratidão pela convivência.
Aqui é para você. Muito também. obrigada, vou ler com certeza, né? Eu acho que a questão do repertório, gente, também é algo que é muito importante para que a gente consiga fazer marcas fortes, narrativas que impactam, conexões reais. É preciso que a gente não terceirize todo o nosso pensamento para IA. Tá? Então, manter o hábito de leitura todos os dias. A primeira coisa que eu faço no meu dia antes de eu pegar celular, e quando eu começo o dia muito cedo, eu adianto 1 hora. Eu passo 1 hora lendo todos os dias, na hora que eu acordo. E livro físico, eu adoro livro físico, né? Livro físico. Por quê? Porque é repertório, né? Por que a minha cabeça é boa? Tem gente que diz assim, Lara, tua cabeça é tão boa, hoje em dia eu não me lembro de mais nada. Porque eu exercito. Então, eu tô sempre... A gente tem que manter esse exercício, né? O cérebro, como tudo na vida, ele necessita de estímulo e de prática. Se a gente faz a mesma coisa todos os dias, a gente não pode esperar resultados diferentes. Então, a gente tem que manter um repertório, manter referências, observar outros pontos de vista. Muita coisa do que eu faço hoje em propriedade intelectual vem justamente das minhas experiências com a questão das startups, que é uma área que é correlata, mas não é coincidente. Exato. Então, o que eu construí, o resultado que eu tenho hoje de repertório, ele vem dessa construção, né? E também de histórias fictícias, de desenho animado, de arte, de viagem. Então, isso é importante. Então, principalmente para as mulheres que querem empreender, eu faço aqui o convite. Me sigam lá nas redes sociais, @LaraForte. Vamos se conectar para que a gente consiga desenvolver também juntas, né? Porque a vida já é complicada demais sem a gente tentar crescer sozinha, tá? Então, eu acho que esse movimento é importante. Eu falo aqui das mulheres porque acaba que a gente tem uma conexão maior, né? Exato. Mas eu também acabo tendo muitos jovens empreendedores que se identificam com a minha linguagem, com essa minha questão de tentar trazer essa responsabilidade empreendedora e essa educação empreendedora de uma forma mais leve. E aí eu faço isso por meio de conteúdo lá no Legalmente Lara, né? Que é o meu canal de YouTube, e também sempre tentando trazer essa abordagem mais tranquila, né? Então, eu quero muito agradecer o convite, eu adorei, foi um momento super especial, super leve aqui, me senti super à vontade, talvez até à vontade demais. Foi ótimo, foi. Mas é uma oportunidade que eu acho que conecta mundos que precisam realmente se complementar, né? Então, sei que você fala muito para um público que já tem a noção da contabilidade como algo essencial, e eu acredito que essa parceria, ela é complementar, né? Então, quando os profissionais trabalham lado a lado, não só o cliente ganha, como o profissional ganha também, né? Ganha aprendizado, ganha em repertório e ganha em conexão. Muito bem. Lara, assim, só uma observação, você falou aí sobre startups, e você faz também registro de software, que é uma coisa um pouco diferente. Propriedade intelectual. Termina sendo propriedade intelectual. Isso. Eu faço, como eu disse, a minha abordagem de propriedade intelectual, ela é integrativa. Então, eu dificilmente espero que você, empresário, chegue para mim sabendo o que é que você quer. Lógico. Né? Eu digo sempre, uma marca forte, uma arquitetura bem feita de negócio, ela precisa de 2 especialistas, no mínimo. Eu especialista em marca e você especialista no seu negócio. No seu negócio, então, exatamente. Primeiro você vai me falar, e aí com base no que a gente entender do seu negócio, a gente vai sugerir, mas quem vai priorizar é você. Quem vai decidir o rumo do seu negócio é sempre você, né? O meu papel é de ser ali uma consultora e uma pessoa de confiança, para que você possa realmente não ter medo de fazer as escolhas, né? Muito Saber bom. Exatamente onde você está pisando. Muito bom. E esse episódio só chega até vocês graças aos nossos patrocinadores. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., colaborando com o desenvolvimento associativo, educacional e social da nossa região. A Dilavô Soluções Contábeis, há mais de 2 décadas, ajudando empresário a crescer com segurança e inteligência. A Dilavô Editora e Educação, levando conhecimento, formação e transformação para quem busca alta performance. Antes de encerrarmos, quero expressar
minha mais sincera gratidão à nossa convidada de hoje, doutora Lara Forte. Lara, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente não apenas o seu profundo conhecimento sobre marcas e arquitetura de marcas para negócios disruptivos e escaláveis, mas também pela sua visão estratégica, humana e inspiradora. Você me inspira muito, Lara. Tenho certeza que esta conversa despertou em muitos empresários a consciência de que uma marca não nasce apenas de um registro, mas da construção diária da identidade, do propósito, da reputação e do legado. Hoje aprendemos que em um mundo cada vez mais transformado pela inteligência artificial, aquilo que realmente diferencia pessoas e empresas continua sendo a autenticidade. A tecnologia evolui rapidamente, mas confiança, valores, ética e propósito permanecem como fundamentos das marcas que atravessam gerações. Esta conversa também dialoga profundamente com o meu novo livro, O Tempo de Deus, o mistério do número 40 e as travessias da alma no século da inteligência artificial. Afinal, toda grande marca, assim como toda grande história, precisa respeitar o tempo de preparação, da maturidade e da construção de um legado. Existem conquistas que não acontecem da noite para o dia. Elas são resultado de escolhas, perseverança, aprendizado e propósito. Minha gratidão também vai para você, que nos acompanha semanalmente no DiLavoCast. Sua audiência, seus comentários, seus compartilhamentos e sua confiança nos motivam a continuar produzindo conteúdo de alto nível, conectando conhecimento, experiência, inovação e visão de futuro. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade que acredita que o poder do aprendizado, ele continua gerando muitos insights e muitos aprendizados, né? Nossa gratidão se estende também a todos os parceiros e apoiadores. Se este episódio agregou valor à sua vida, compartilhe com outros empresários, profissionais, estudantes e empreendedores. Inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda, www.youtube.com/João Dilavor, com I-D-I-L-A-V-O-R. Acompanhe nossos conteúdos nas redes sociais e o DiLavoCast está toda quinta-feira, a partir das 10 da manhã, nós já estamos no episódio 55. Então, mais de um ano, semanalmente, que a gente está aqui levando conhecimento para todos. Eu sou o João Dilavor e este foi mais um DiLavoCast, porque as marcas podem ser registradas, os negócios podem prosperar, a tecnologia continuará evoluindo, mas aquilo que realmente permanece é o legado que construímos nas pessoas, nas organizações e no tempo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. DiLavoCast. DiLavoCast.